E aí pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos a mais uma aula da série de aulas sobre as raízes espirituais. Nós fizemos primeiro da preguiça, agora estamos fazendo a da inveja, como vocês bem sabem, porque vocês pagaram, não é verdade? Então me digam aí se o áudio está bom, se o vídeo está bom. É a primeira vez que a gente está fazendo aqui nesse formato, com os cumprimentos aqui da minha indefectível Ana Raquel, que trouxe isso direto da sua decoração de casa. Isso aqui é o que, Ana? Como é o nome disso? Isso aqui é um resplendor, eu nem sabia o nome dessa peça. O resplendor é o que mesmo? É um crucifixo com esses raios. Com esses raios aqui, isso aqui é do século XIX, original, né, Ana? Exatamente, século XIX, restauradinho aqui para vocês. E é isso, vamos só esperar mais um pouquinho. Diz aí quanto é que tá o quórum, por gentileza aí, então. 250. Beleza. Vamos lá, olha só, pessoal. Como vocês bem sabem, eu comecei falando lá da preguiça, mas se a gente for olhar na escala dos vícios capitais, eu acho que vocês são espertos o suficiente para entender que eu vou falar dos 7 pecados capitais, não é verdade? Eu acho que já deu para entender que isso vai acontecer. Eu comecei pela preguiça e estou falando agora da inveja por 2 razões. Uma primeira razão, digamos assim, das circunstâncias mesmo do ano que nós estamos vivendo, quer dizer, tá todo mundo saindo de uma ressaca e se curando com outra cachaça, né? Todo mundo saiu de 2020, 2021 é 2020.2. Então, a galera tava lá, ufa, cheguei na praia, viu um tsunami. Então, eu peguei esse negócio e quis fazer sobre a preguiça. Logo em seguida, eu quis fazer sobre a inveja, enfim, por questões de, digamos, proximidade com esse tipo de vício. Mas na escala dos vícios capitais, a coisa não se dá dessa maneira. Então existe também uma ordem, existe também uma gradação, tanto uma gradação de virtude, como existe também uma gradação de vícios, né? Eu acho muito curioso quando alguém, movido por boa vontade, claro, movido até por um certo zelo, digamos assim, com as coisas espirituais, na tentativa de deixar claro quão pesada é uma ofensa a Deus, diz aquela famosa frase que todo pecado é pecado, né? Não tem tamanho de pecado. Isso é muito complicado porque se você não tem o tamanho do crime, você não tem o tamanho da punição. Se você não tem o tamanho da punição, a justiça é impossível. Ora, se todo pecado é punido da mesma maneira, só resta uma consequência: Deus é injusto. Não tem como você ter uma outra conclusão. Então, da mesma maneira que existem bens menores e bens maiores, e todo mundo sabe disso, qualquer pessoa sabe muitíssimo que você sofrer um acidente e perder o dedo mindinho do pé é diferente de você sofrer um acidente e perder as 2 pernas e os 2 braços. Todo mundo sabe disso. Quer dizer, existe uma gradação de bens e também existe uma gradação de maldade. Todo mundo sabe que a mentira de um adolescente para escapar de uma repreensão paterna porque ficou em recuperação no primeiro bimestre é diferente da mentira de alguém que destrói uma família, que destrói uma empresa, que destrói coisas apenas com o uso da língua. É claro, todo mundo sabe disso. Quer dizer, o instinto, a inteligência, o senso comum ditam isso. Então, existe essa gradação. Também existe essa gradação nos vícios capitais, né? Embora todos os vícios capitais, eles sejam vícios maus, né? E todos eles também capta de cabeça, né? Todos eles também dão origem a uma série de outros vícios, mas existe gradação entre eles. E aqui, como não tem só pessoas religiosas, digamos assim, vamos deixar claro um negócio. Quando a gente falar de pecado, pelo menos nessa primeira parte da aula, né? Quando a gente falar de pecado, a gente não está falando só sobre a perspectiva moral, não. A gente está falando de pecado como qualquer falha que mine a finalidade da natureza humana. Então, o que acontece? Nós vimos isso já na aula da preguiça. Todas as coisas têm uma certa finalidade, porque todas as coisas têm uma natureza própria. Quer dizer, essa caneca aqui, ela tem uma natureza própria. Fica muito complicado, por exemplo, eu tentar escovar os dentes com essa caneca. Porque entre as capacidades dessa caneca não está de servir a escovação e a higiene dental. Então, as potências, o conjunto de capacidades dessa caneca não permite que ela seja usada para isso. Ora, que é própria da sua natureza. Absolutamente tudo tem uma finalidade que é própria da sua natureza. Quando a coisa é utilizada de modo contrário às finalidades da sua natureza, nós temos um mal, nós temos um vício,
nós temos o que moralmente costumamos chamar de pecado. Então, quando nós dizemos assim que a mentira é um pecado, nós estamos dizendo o seguinte: a finalidade da inteligência é a verdade. Quer dizer, a nossa inteligência, ela sempre buscará a verdade. E a nossa vontade sempre buscará um bem. Você diz, certo, Pedro, beleza, mas eu mesmo tenho experiência que eu não quero o bem, eu quero o mal. Mas acontece que aquele mal, naquele momento, lhe parece um bem. E é por isso que o cara busca. Então tá lá o adolescente mentindo, ficou em recuperação, ele ficou em recuperação e o boletim prova isso. Então ele está lá mentindo aos pais, mas aquela mentira naquele momento lhe parece um bem. Então a gente confunde os bens, como eu já expliquei no aulão da preguiça, mas no final das contas a nossa vontade sempre se move a um bem e a nossa inteligência sempre se move à verdade. Então o que é a mentira? A mentira na verdade é uma violência da vontade contra a inteligência. É isso que a mentira é. Então eu faço a minha vontade, ela faz violência contra a minha inteligência, porque a minha inteligência ela busca a verdade. Ela quer a verdade. Então, quando a gente falar de pecado, a gente não vai falar necessariamente nessa característica moral ou moralizante que pode até ferir certas susceptibilidades, embora essa não seja e não é de fato a minha preocupação, mas é interessante apenas para que a gente tenha uma visão um pouco mais ampla desses conceitos, tá certo? Porque existem muitos preconceitos que terminam afastando as pessoas de ampliar a inteligência. O que é inteligência? É a capacidade de perceber a verdade. Então, se você tem certos preconceitos com alguns conceitos, você se priva de beber das capacidades que aquele conceito vai lhe oferecer. Então, se o conceito de pecado está lá aberto a muitas coisas, a questões morais, a questão teologal específica, a isso que nós estamos falando aqui, dessa contrariedade da natureza, e você, por um preconceito, não bebe dessas potencialidades do próprio conceito de pecado, então o cara está se ferrando na verdade, né? O cara está se ferrando e não sabe. Mas bem, vamos lá. Dito isto, né, tem essa gradação de pecados nos vícios capitais. Então, existem vícios capitais menos graves, que ainda assim o cabo se lasca, e existem vícios capitais mais graves. Como é que é feita essa escala? Bem, essa escala é feita a partir daquilo que é mais importante e daquilo que é menos importante. Parece ser uma coisa óbvia, né? Mas vamos pegar um milagre do Cristo, que é o do paralítico. Eu adoro esse milagre. Que é quando descem um paralítico pelo telhado. Está uma multidão, vocês imaginem a loucura, que não seria quando nós tínhamos passado naquelas vilazinhas. Está uma multidão na frente da casa, eles descem um paralítico pelo telhado. E aí, vendo o paralítico, que danado um paralítico quer andar, é claro, tá? Desceram ele para isso. Aí o que é que Nosso Senhor faz? Teus pecados estão perdoados. Frustração geral no ambiente, né? Aí todo mundo fica assim, quem é ele para perdoar os pecados? Eu falei, para vocês mostrarem, para que eu mostre que eu posso perdoar os pecados, faz o seguinte, levante e ande. Ora, por que é que a ordem foi invertida? Por que é que primeiro a paralisia não foi curada, para depois os pecados serem perdoados? Porque primeiro as primeiras coisas. Isso significa dizer que na ordem de importância, as coisas mais importantes devem ser resolvidas primeiro do que as coisas menos importantes. Veja, isso é uma estrutura básica da realidade, utilizada pelo Verbo encarnado. Quando a gente vê alguns especialistas em gerenciamento de tempo, dizendo assim, vamos fazer o seguinte, para que você tenha um certo domínio do seu dia, pegue aquelas atividades mais importantes, sobretudo aquelas atividades que você menos quer fazer, que vão lhe dar mais trabalho, e você faça logo no começo do dia. Você faça logo no início da manhã. Veja, é uma aplicação mais simples desse mesmo princípio. Entendeu? As primeiras coisas primeiro, né? E na ordem das coisas existentes, as coisas espirituais, aqui entendidas não apenas esses aspectos metafísicos, né, muito sublimes, mas espirituais no sentido das coisas da inteligência, né, as coisas da vida, da virtude, as coisas que não estão necessariamente relacionadas ao mundo físico, né, diretamente. Então a vida espiritual, ela vem primeiro do que a vida material. Simples assim, né? Simples dessa maneira. Então, como é que é feita essa escala? Um vício capital, ele tanto será mais grave, tanto causará mais dano, tanto será mais difícil de erradicar da vida do cara, quanto menos relação direta com o corpo ele tiver. Então, bora lá. O que é mais fácil de você curar? Uma vaidade arraigada ou uma gula arraigada? Uma gula. O indivíduo
invejoso, vaidoso, assidioso, ele é muito, muito, muito mais perdido do que o indivíduo glutão ou luxuriento. Não que essas coisas sejam bacanas, né, por estarem em uma escala menor, mas é porque quanto mais espiritual o vício, tanto mais letal o vício. Como eu disse, não significa dizer que os outros não matem. Inclusive matam fisicamente, não apenas espiritualmente. Quem aqui nunca assistiu aquela série da Discovery, Quilos Mortais? Né? Que a galera é muito interessante. São pessoas que são obesos mórbidos. Agora, quando eu digo obeso, é assim, a pessoa com 250 quilos, né? Coisas dessa natureza, que não conseguem mais andar, que não conseguem... É um drama, porque você tem mães de família com 250 quilos absurdamente frustradas porque não consegue tomar conta das crianças, né? Ela não consegue levantar da cama. Então, imagine como fica a vida conjugal num ambiente desse. É loucura completa. Então, quem tiver a oportunidade, veja. Inclusive, quando nós formos falar de gula, eu vou passar alguns capítulos específicos. Bem, então você tem essa gradação dos vícios capitais, certo? A inveja, ela está lá em cima, abaixo apenas de duas coisas: da soberba e da vaidade. Ou seja, dito de outro modo, o invejoso é sempre vaidoso e o invejoso e vaidoso é sempre soberbo. Não tem escapatória, certo? A inveja, ela é prima irmã da vaidade e é parente bem juntinha da soberba. E está lá, ó, lá no topo. Se nós olharmos, por exemplo, né, do ponto de vista teológico, do ponto de vista cristão, de como as coisas foram formadas, perceba, Lúcifer não era glutão, não. Lúcifer nunca cometeu um pecado contra a gula. Lúcifer, castíssimo, nunca cometeu um pecado sobre a luxúria, porque ele não tem corpo. Anjos não têm corpos, então é impossível a um anjo pecar com gula ou com luxúria. O pecado luciferino, por excelência, é a soberba. Quer dizer, que é exatamente a coisa mais espiritual que existe, né, dos vícios. A soberba é o que se conhece como vício supracapital. Quer dizer, é a base de todos os vícios capitais. É a soberba, tá certo? Nós vamos dar uma introdução na soberba, porque eu vi que meio que ficou faltando isso na aula da preguiça. E eu acho muito difícil linkar a inveja, linkar a vaidade, que está ali um pouquinho próximo da inveja, sem ter essa introdução da soberba, tá certo? Então, feita essa pequeníssima introdução sobre o assunto, vamos começar. Estamos em quanto tempo, meu querido Ítalo? 13 minutos. 13 minutos, vixe Maria, como eu falei em 13 minutos. Eu não estou vendo os comentários, mas se eu estiver falando muito rápido, e eu acredito que eu estou, vocês deem um toque aí, beleza? Então vamos começar, minha gente. Eu peguei o exemplo de um grande tomista brasileiro chamado Sidney Silveira, né? E nas suas aulas, enfim, na sua pedagogia, ele usa uma pedagogia tomista, que é como é que a gente tenta resolver uma questão. A gente tenta resolver uma questão levando em consideração 3 pontos. O primeiro ponto é o seguinte: se a coisa existe, não é? O que ela é e como ela é, como se dá o processo. Não é? Então ele diz o seguinte: one sit, se a coisa existe. Segundo, quid sit, o que ela é. E qual modo sit, de que maneira ela é. Mas isso vale para absolutamente tudo. Absolutamente tudo. E um dos meus objetivos aqui com os aulões não é apenas apresentar certos dados sobre os vícios. Não, não é só isso. É que é o seguinte: quem veio fazendo desde o curso natalino, passou pelo aulão da preguiça e está nesse agora, percebeu, e eu acredito que esse objetivo foi alcançado, de que, de certo modo, a inteligência da pessoa se abre. Quando você começa a perceber mais nuances da realidade, aquelas camadas que antes pareciam difusas, elas vão se mostrando mais claras, você consegue perceber melhor. É aquela velha frase, né? Para o estúpido, o mundo é simples, porque ele não consegue perceber as nuances, as camadas do negócio. Então, existe de fato uma certa simplicidade no mundo, mas é uma simplicidade da unidade, não é uma simplicidade da coisa plana, sem nuances, é diferente, né? Então, para a pessoa simplória, tudo é simples demais, né?
E quando você olha para qualquer coisa que acha que é simples, por exemplo, esse livro aqui, vamos esmiuçá-lo em nível atômico. Imagine todas as cadeias de elementos que existem aqui nesse livro. Desde a tinta, descendo pelo papel, mas aí você desce ainda mais, em nível subatômico. Imagina a quantidade de energia que existe aqui dentro desse livro. Se a gente pudesse extrair a energia atômica aqui desse livro, a gente incinerava Campina Grande. Ou seja, todas as coisas têm graus de complexidade muito grande, não é verdade? Então, é importante a gente ter essa consciência e um dos objetivos daqui é abrir a inteligência para esse tipo de coisa. Pois bem, dito isto, eu quero falar de como esses 3 pontos nos livram de muitas besteiras a que a gente pode fazer. Primeiro, o unsit, se é. Veja, geralmente, quando as situações nos chegam, elas nos chegam com um peso muito grande porque a gente erra no unsit. Ou a gente acredita que a coisa é quando ela não é, ou a gente é descrente da coisa achando que ela não é quando ela é. Então, chega alguém e diz para você, cara, fulano é mau. Toma cuidado. A primeira coisa que o cara pergunta é, certo, unsit, isso é mesmo? A coisa é? Então você tem 2 formas de errar. Ou você erra pela descrença, ou você erra pela crença imediata. Né? Quando a gente está falando aqui com relação ao próprio Covid, né, e essas coisas todas, eu posso falar em live porque o perfil é pequeno, se eu falasse no meu Instagram me cortava. Não sei se vocês sabem, mas está rolando essa. Se você botar certas palavras, se eu falar ivermectina, esse negócio, seu alcance vai sendo diminuído. Mas enfim, é peso, o negócio está complicado. Mas enfim, então a gente pega o Covid, por exemplo. Hoje ficou proibido você debruçar-se sobre o Covid a partir do unsit. Se é. A coisa existe de fato como é? A coisa é o quê? Ninguém sabe até agora. Né? Eu vejo muitos problemas, às vezes, na segunda parte, né? O quid sit. Certo, eu acabei de ver que a coisa existe. Mas o que ela é de fato? Vamos pegar aqui um exemplo, a homossexualidade. Já que a gente está falando em temas que não geram polêmica, essas coisas todas. Depois a gente entra em aborto, pena de morte, é só coisa leve aqui, né? Então vamos lá. Homossexualidade. Um dado da realidade. A homossexualidade existe. O unsit já está dito. A coisa ela existe. É um dado. Beleza. Até agora, ninguém, nem quem é contra, eu não sei como é isso, é contra ou a favor desse, nem quem é contra, nem quem é a favor, nem quem não tem opinião, nem quem é contra ou a favor, muito ao contrário, nem a militância, nem a não militância, até agora ninguém conseguiu dizer assim, o que é a homossexualidade? O que é de fato? É uma consequência biológica? É meramente comportamental? É uma mistura dos dois? É um ato espiritual? É um ato de vontade? O que é? O que é a homossexualidade? Então, as pessoas simplesmente não sabem dizer. E aí, quando você diz isso para um militante, seja de um lado ou seja do outro, o cara tende a ficar muito irritado. Porque ele tem certeza do que é... Mas você não sabe, meu filho. Você não tem como me dizer o que a coisa é. É o que a gente está vendo, por exemplo, com relação a essa pandemia mesmo, certo? Mas como é que o que é que a coisa é de fato? Ela existe e como é que ela é? E aí nós vamos para o terceiro ponto, né? Como, de que modo a coisa se operacionaliza? Não sei nem se essa palavra existe. De que maneira a coisa é? Né? Então, quando nós aplicamos esses 3 princípios à inveja, bem, primeira coisa, a inveja existe? Ora, eu acho que a realidade grita na nossa cara que a inveja existe. Existem muitas pessoas, é sempre interessante, né? Sempre quem tem inveja é o outro. O irado é sempre o outro, o corrupto é sempre o outro, a pessoa que não é compreensiva é sempre a outra pessoa, o analfabeto funcional é sempre o outro. Eu não, eu sou passivo culto, né? Eu leio Camões de trás para frente, né? É sempre a outra pessoa. Não, estou dizendo só como exemplo, mas é a gente mesmo. A inveja existe? Claro que existe. Então, um ponto já está respondido, a coisa é. A coisa existe. Quer dizer, a tristeza que você sente diante da visão do bem alheio, meu Deus do céu. Meu Deus do céu.
Quem aqui nunca na vida recebeu uma notícia maravilhosa de alguém que foi muito bom para ele e sentiu aquela pontadinha fininha, uma agulha, rapaz, que era desse tamanho assim, que ela entra no coração do cara, vai... Aí você faz, ô fulano, que maravilha, que coisa boa, eu tô tão feliz por você. Tá não, bicho, para com isso. Mas o cara diz, né, não tem pra que criar causas sociais. Só que, pelo amor de Deus, quem nunca passou por isso? Né? Quem nunca sentiu essa pontada de tristeza no coração diante da visão do bem alheio? Muita gente. Nós vamos ver depois que essa tristeza não necessariamente é má, né? Existem também gradações de tristeza. Quer dizer, nem todo ciúme é mal, nem todo medo é mal, nem toda tristeza é má. Então, se você pega o temor, veja, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Quer dizer, o temor em desagradar a Deus é o princípio da sabedoria. Deus se diz um Deus ciumento, só que o ciúme divino não é o nosso ciúme humano, né? O ciúme divino é o seguinte, vamos lá, eu já ouvi essa história, não me perguntem de onde, porque eu nem sei, mas em algum momento da minha vida eu ouvi essa história, que foi uma mulher consultar-se com... Era até um palestrante famoso. Era um palestrante famoso, meu Deus, era assim. Foi num negócio da Canção Nova que eu fui, em algum lugar, não me lembro não. E aí o cara citou esse exemplo, que tem essa mulher que foi falar com ele, que o marido estava traindo a mulher lá. E aí, quando o cara recebe uma notícia dessa, sobretudo a pessoa que foi procurada, né, para dar conselho, o que é que você pensa? Minha senhora, tenha calma. O cara vai apaziguar a mulher, porque é ela que está na situação. E aí ele disse que ela chegou e fez, não, meu filho, mas eu tenho tanta dó dele. Vixe Maria, que pessoa boa, né? Tanta dó, minha senhora, me explica aqui como é esse negócio. Não, é porque, olha, ele longe de mim, ele não sabe o que fazer da vida. Ele vai se lascar todinho. Ele vai se perder, ele vai perder dinheiro. Oh, meu Deus, chega a dar uma dó. Falei, meu amigo, isso é um coração bom demais. Viu? Oi? Corrigir o áudio, por favor. Bluetooth. Como assim? Tá captando muito som ambiente. O pessoal tá falando na live. Como assim? Acredito que o som está no celular, né? Vocês estão ligando o Bluetooth? Sim, liguei. Vê aí se pegou. Pegou? Parou em que parte? Não, parou. Parou não? Ah, beleza. Você estava escutando, né? Ótimo. Acho que é porque eu fico balançando ele, acho que tirou. Mas enfim. E aí, ela estava com dó do rapaz. Esse é um ciúme semelhante ao ciúme divino. Quer dizer, não é que ela tinha ciúme daquela outra mulher possuir seu marido, porque, enfim, era o marido dela especificamente. Ela tinha ciúme por amor dele, porque aquele ciúme dela iria preservá-lo do mal. Entende? Esse é o ciúme divino. Quando Deus diz que é um Deus ciumento, Ele está dizendo o seguinte, você tem que estar perto de mim e eu não quero você longe, porque se você estiver longe, você vai se ferrar, meu filho. Então, Deus tem ciúme da gente, não é por amor dele. Ele tem ciúme da gente por amor da gente. Vocês percebem a diferença disso para o nosso ciúme? O nosso ciúme é o seguinte, como é que fulano fez isso comigo? Né? Se é meu, não tem para que respirar tão próximo dele, né? Na verdade, não tem razão. Por quê? Mas é assim, é um desejo de posse para você. Não estou dizendo que é errado, maligno, não é isso. Mas é que é um desejo de posse para a pessoa. Entende? É um desejo de posse para a pessoa. Não é como o ciúme divino. Veja, essa é uma grande diferença, né, quando nós tendemos a perceber mais as nuances das coisas. Porque se eu dissesse para vocês, ciúme é bom ou ruim, todo mundo imediatamente diria, não, ciúme é uma coisa má. Né? E medo, não, medo é uma coisa ruim. Não, o ciúme pode ser uma coisa boa se ele for ordenado segundo a reta razão. O medo pode ser uma coisa boa se ele for ordenado segundo a reta razão. A tristeza pode ser uma coisa boa se ela for ordenada segundo a reta razão. Por quê? Veja, a grande glória do arrependimento. O que é a glória do arrependimento? Nada mais é do que a tristeza de ter ofendido alguém. Então, se eu faço, sei lá, uma besteira com fulano e aquilo me entristece, falo, caramba, velho, eu não deveria ter feito isso. Essa tristeza não é ruim. Essa tristeza é boa. E aqui está um problema
da nossa mentalidade atual de não ferir as pessoas. Por quê? Há certas feridas de tristeza, por exemplo, que você só consegue curar áreas maiores da vida do indivíduo se você permitir essas pequenas feridas de tristeza. Se o cara chega para você, ele fez uma merda muito grande, ele fez uma besteira muito grande, e ele diz assim, caramba, eu tô triste. Aí você diz, fulano, fica triste não. Meu filho, é verdade, é para ficar triste mesmo, o negócio foi pesado. Agora, você não pode mergulhar nessa tristeza. Porque se você mergulha nessa tristeza, na verdade você não está mais triste, você está vaidoso. Eu sou tão mal, ninguém é tão mal quanto eu na face da terra. Eu sou tão bom, tão bom, tão bom que eu sou bom até em ser mal. Entendeu? Se você fica remoendo-se nesse oceano de tristeza, o cara está descambando para uma vaidade. Então veja, o que nós vemos na verdade é que a diferença está na intenção. A diferença está na reta razão, está no reto uso. Essa é a razão pela qual uma das mais famosas orações católicas diz que é para o Espírito Santo iluminar a nossa mente para que a gente aprecie retamente todas as coisas. Ou seja, é a apreciação de todas as coisas segundo a reta razão. Isso vai valer absolutamente para tudo, certo? Então vamos lá. Para falar, dada essa segunda introdução, né, que eu sempre coloco as aulas, eu não sei se vocês notaram, meio como um mosaico assim, botando várias partes soltas e no final elas se integram. Então, feita essa segunda introdução, o que a gente vai falar agora? Quem estava no curso natalino e na aula da preguiça vai entender isso de maneira melhor, que é o seguinte: todo bem, ele é desejável. Todo bem é desejável, certo? E todo bem desejável, a gente o deseja porque no final das contas a gente deseja o único e último bem desejável, que é Deus. Então, Deus é o bem infinitamente, sumamente desejável e todas as coisas participam da bondade divina. Então, quando alguém me diz assim, eu não acredito em Deus, o meu primeiro movimento é assim, uma inteligência capaz de dizer que Deus não existe é a prova da existência de Deus. Porque aquela inteligência só seria possível se sustentada no ser divino. Então, vocês percebem? Tudo que existe, existe por participação no ser divino. Então, todas as coisas desejáveis, no final das contas, elas espelham um desejo que a gente tem maior, que é o desejo do sumo bem, né? Só que aí tem um ponto. A excelência, ela é um bem. Todo mundo quer a perfeição das coisas. Até a perfeição do mal. Quer dizer, sabe o crime perfeito? O crime perfeito é o mal perfeito, né? Mas a perfeição, ela é desejável, inclusive na prática do mal. A consumação perfeita do mal é algo desejável a quem pratica o mal, né? Ou seja, a excelência, ela é uma coisa desejada. Então, quando nós, e eu vou usar o exemplo da excelência logo em seguida, quando a gente deseja algo, a gente peca naquele sentido original que nós falamos lá no início, na primeira introdução. A gente peca, a gente falha na finalidade do desejo de duas maneiras. Ou quando a gente deseja a coisa para além do que nós deveríamos desejar a coisa, ou quando a gente deseja a coisa aquém do que nós deveríamos desejar. Ou seja, ou quando a gente ultrapassa o que era a medida do desejo, ou quando a gente não chega na medida do desejo. Então, um exemplo aqui é muito bom, que é o exemplo do conhecimento. Sidney Silveira dá esse exemplo. Conhecer é um bem. Cara, conhecer é uma maravilha. É uma delícia conhecer. Conhecer é tão bom, tão bom, tão bom, que vocês pagaram para ter o deleite de conhecer. Para ter o prazer de conhecer. Para terminar aqui, o que vocês querem quando terminar esse negócio aqui é você parar e dizer, caramba, velho, aquele ponto ali eu nunca tinha pensado desse jeito. Caramba, aquele negócio é mesmo. Esse bicho tem razão nisso. Era desse jeito mesmo. O que é essa sensação, se não um gozo espiritual? Um deleite espiritual no conhecer? É para isso que vocês estão aqui. Veja, talvez nunca tivessem pensado nesse aspecto. Mas é um movimento natural, é um impulso natural. Você já virou uma criança? Porque tem uma fase de menino que é brincadeira. Quem aqui tem criança pequena, ou já teve, né? É um negócio que a fase de, sim, mais isso. Sim, por quê? E pra quê?
Bota essa caneca. Isso aqui é o quê? Ele sabe o que é. Ele sabe o que é. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Isso aqui serve para quê? Tudo bem, existem ali movimentos afetivos, existe movimento de desejo de atenção, que é natural na criança, não tem problema algum nisso. Ele está desenvolvendo a sua afetividade. Tem tudo isso envolvido. Só que, nisso tudo, tem também a maravilha de conhecer. O desejo de conhecer. Né? O desejo de saber como as coisas são feitas. Coisas que encantam muitíssimo uma criança. É ver algo sendo feito. É ver alguém cozinhando, é ver alguém lavando a louça, arrumando. E aquela coisa, parece que você está fazendo uma maravilha, você está dobrando um pano. O menino fica olhando assim, sabe aquela cena clássica de Chaves e Seu Madruga? Que ele fica olhando assim, Seu Madruga batendo um negócio? É mais ou menos isso, né? O desejo de saber. Só que, se conhecer é uma coisa boa, porque a onisciência é uma coisa boa, a posse de Deus onisciente é uma coisa boa. Se conhecer é algo maravilhoso, também pode ser degenerado. Você pode ter a curiosidade excessiva, a curiositas, como diriam os antigos. E quando você tem a curiosidade excessiva, o que acontece é uma desordenação do conhecer. Esse é o ponto. Todo pecado, novamente, entendido naquele aspecto de um ato contrário à finalidade, à natureza da coisa. Todo pecado ele gera uma desordem e ele impede o fruto que o ato estava querendo causar. Então, vamos lá, o cara está loucaço, cracudo lá no centro de São Paulo. Qual é o ato que aquela pessoa que está lá usando crack com 30 quilos, cabo de 1,95 m com 30 quilos, só pele e osso, ele está lá usando crack. Qual é o ato que ele quer? O ato que ele quer é a felicidade. O ato que ele quer é ficar bem. É isso que ele quer. Só que o ato, por ser pecaminoso, ser contrário à finalidade da natureza, ele vai terminar gerando exatamente o contrário da intenção para a qual ele foi utilizado. Então, quando a gente, por exemplo, tem a curiosidade excessiva, nós temos uma desordem na ordem do conhecer. Isso está acontecendo muito com vocês, tá certo? Vou dizer logo. Está acontecendo muito com vocês porque a oferta de conhecimento na internet é muito grande, meu amigo. Você entra assim 9 horas da noite, tem mais ou menos umas 237 lives acontecendo e todas são boas. Todas são boas, conteúdo bom, gente massa falando, o tempo todo. O cara olha e diz assim, certo, eu faço o quê? Eu assisto 5 minutos de uma, assisto 5 minutos de outra. Assim, terminou a noite, deu 10h30, você não assistiu nada, você não entendeu nada, você pegou uma ou outra informação esparsa. Aí o cara, caramba, meu processo de educação foi muito ruim. Aí o cara, vou agora iniciar o processo de educação. Aí o cara começa a ler poesia, política, filosofia. O cara não sabe ler, né, um conto infantil de Cecília Meirelles. Aí tá fazendo esse negócio. Cara, não vai dar certo. Aí você compra 300 cursos, dos quais assistir 1,5, não é verdade? Porque eu sei que 1.000 pessoas compraram essa aula. 400 ou 500 vão assistir até o final do mês. Eu não tenho esses dados, não. Eu estou jogando dia. aqui. Como é que eu sei? Porque essa semana choveu de gente assistindo o aulão da preguiça, que foi há um mês atrás. Entendeu? O que é que a galera fez? Eita, meu irmão, tem um aulão da inveja. Caramba, eu queria saber sobre a inveja. Eita, mas eu comprei o da preguiça e nem assisti. Aí foi lá assistir o da preguiça. Foi isso que aconteceu. Por que é que eu sei disso? Porque eu faço isso. É por isso que eu sei. Eu comprei um curso de iniciação ao choro, que eu nem... Não choro, né? Esse aqui eu já sou craque, mas é um curso de iniciação ao chorinho. Eu comprei lá e ainda não fiz. Então, a gente fica nessa curiosidade excessiva. Isso é um dano à inteligência. Só se aprende as coisas com ordem, né? Mais importante do que o conteúdo é a ordem e a quantidade e o modo com o qual o conteúdo é transmitido. É mais importante que o conteúdo. Não adianta você tentar ler a Ilíada, não adianta você tentar ler Bocage, ler o vídeo de maneira alucinada. Tem que ter ordem nas coisas, né? Esse também foi um dos objetivos aqui, é dar instrumentos para que a pessoa se ordene, seja capaz de ordenar o que ela pretende fazer. Pois bem, dito esse ponto, né, de que a curiositas é um problema, também se você é negligente no conhecer, você causa um outro problema. Você causa um outro problema para você.
E aí tem muita gente que diz assim, não é que eu sou negligente, é que eu sou prudente. Ó a malícia. É que eu sou prudente. Então eu não vou querer saber coisas demais. Não, tudo bem, coisa linda, que pessoa maravilhosa você é. Mas assim, desse não querer saber coisa demais, o que é que você está querendo saber mesmo? Nada. Então pronto, então você está tirando onda, né? Você está se enganando. Então, quando a pessoa negligencia o polimento de uma potência, de uma capacidade, o que ela está fazendo é escondendo, enterrando o talento. Aqui, conhecido, não o talento no sentido do dom, mas daquela quantidade de riqueza. Né? Talento era uma medida de peso do ouro. Então, aquela quantidade de riqueza. Ou seja, o indivíduo tem um potencial, uma capacidade, uma potência, uma capacidade de gerar uma determinada quantidade de coisas boas e por negligência ele não gera. Ele não está fazendo nada de bom com isso. Está enterrando o talento dele. Então perceba, você tanto pode desejar o bem de maneira excessiva, como você pode desejar o bem de maneira diminuta, para aquém do que ele deveria ser desejado. Então, o desejo sempre vai vir. Qual vai ser a diferença entre um desejo bom e um desejo mau? A justa medida. É só isso. A justa medida é a diferença entre a glória e a miséria. Só que é muito bonito de falar isso, né? No dia disso é complicado pra caramba. É muito complicado. E quando nós estamos lidando com vícios um pouco mais grosseiros, como a gula, a gente tem isso muito claro. Qual é a justa medida do comer? Qual é a justa medida da sobremesa? Qual é a justa medida da torta de limão? Não é verdade? É muito complicado. A justa medida daquela pizzazinha, a calabresa, o bacon... Eita, mas é bom. Qual é a justa medida daquele negócio? Não é complicado? Mas ainda, qual é a justa medida de você desejar a atenção? Qual é a justa medida de você se irar? Existe uma ira justa. Qual é a justa medida de você perseguir a vida financeira? De você tentar aumentar seus ganhos? Qual é a justa medida dessas coisas todas? Qual é a justa medida do embelezamento? Vocês percebem? Inclusive de virtudes. Qual é a justa medida da modéstia? Porque a galera está na loucura da modéstia, né? Tem uma blusa aqui, a blusa aqui. Qual é a justa medida da modéstia? Então, tudo vai da justa medida, entende? O segredo é a justa medida. Porque a gente sempre vai desejar, porque tudo que existe é participação no ser e na bondade divina, e a gente sempre vai desejar a excelência, a perfeição. Pois bem, quando a gente deseja a excelência, a gente pode desejar ela de maneira certa, ou a gente pode desejá-la de maneira errada. Olha que maravilha. Bora lá. Vocês já ouviram falar da virtude da magnanimidade e a grandeza de coração? É um coração grande. Quando eu desejo a excelência de maneira justa, eu encontro a magnanimidade. Quando eu desejo a excelência de maneira superior ao que ela deve ser desejada, eu estou partindo para a soberba. Né? E quando eu não desejo a excelência, eu estou partindo para a covardia, a pusilanimidade. Então vocês percebem que a excelência ela é desejável, mas você desejar a excelência para além do que ela deve ser desejada, você mergulha na soberba. Essa coisa da soberba é interessante porque a soberba, sendo o vício capital por excelência, significa dizer que a gula é por soberba, a vaidade é por soberba, a ira é por soberba, a inveja é por soberba. E no final das contas, o que vem a ser a soberba? A soberba é uma percepção que a pessoa tem de grandeza própria superior à grandeza que ela de fato possui. A soberba é o seguinte, é como se você tivesse uma cadeira que você não soubesse o tamanho da sua cadeira. Entende? Você não tem a medida adequada do seu próprio tamanho. E você odeia a ideia de que você não é do tamanho que você gostaria que fosse. Você odeia a ideia que você não tem a glória que você acha que deveria possuir. Você odeia a ideia de que você não vai alcançar aqueles bens que você acha que são direitos seus alcançar. Então a soberba, ela sempre vai ser uma medida errada da própria excelência. Percebe? Então o indivíduo se vê muitíssimo excelente, muito mais excelente do que ele é.
O nome disso é soberba. E por que esse é o pecado, o vício luciferino por excelência? Porque foi isso que foi a queda de Lúcifer. Desejar ser mais do que ele havia sido feito para ser. Por isso que o grito é o non serviam, o não servirei, né? Tem um poema, vejam vocês como a minha mente funciona. Antes de começar a aula, não sei se vocês estão vendo aí. Eu botei os livros aqui na sequência que eu ia usar. Pronto, o primeiro livro que eu vou usar é esse. É Paraíso Perdido, de John Milton, tá certo? É um poema épico que narra a queda de Lúcifer do céu e narra a queda dos nossos primeiros pais, né? E é muito, assim, a escrita é maravilhosa. Esse cara era genial. E aí tem um diálogo aqui que eu vou narrar para vocês e a gente vai utilizar para o resto dessa aula. Tem um diálogo aqui que é Lúcifer quando cai, percebe que perdeu, e aí ele olha para um dos seus mais, digamos assim, mais ardorosos defensores, seu braço direito, não é? E ele está falando com o cara, e ele diz o seguinte, cadê? Não reparem tanto na linguagem, tentem pegar só a ideia, tá certo? Que a linguagem é meio complicada para quem não tem o costume dessa ordem da sentença aqui. E aí ele diz pro demônio, né? És tu, arcanjo herói, mas em que abismos te puderam lançar? Como diferes do que eras lá na luz dos faustos reinos? Onde, sobre miríades brilhantes, em posto tão subido fulguravas? E ele vai falando, tal. E ele diz, né? Mas nem por elas, nem por quanta raiva posso infligir-me o vencedor potente. Olha, aí ele diz ao demônio, né? Não me arrependo, de tensão não mudo. Posto mudado está meu brilho externo. Rancor extremo tenho imerso n'alma, pela alta injúria feita a meu heroísmo. Eu vou ler de novo esse trecho. Não me arrependo, de tensão não mudo. Posto está mudado meu brilho externo. Não há arrependimento, não há mudança de intenção por conta do castigo que recebeu. O brilho externo foi mudado, ou seja, transformou-se tudo em trevas. Mas mesmo assim, não me arrependo, de tensão não mudo. Por quê? Está injuriado pela alta injúria feita a meu heroísmo. Como é que Milton está pintando aqui a soberba? Quer dizer, a queda não foi um castigo justo, pelo contrário, ele era o herói, ele era o grandioso, queria derrubar a ditadura divina, ele era o maravilhoso, e aquela queda foi uma injúria ao seu heroísmo pessoal. Vocês percebem aqui a soberba pingando? A soberba pingando. Quer dizer, o amor à sua própria excelência. Eu fui injuriado em meu heroísmo. E aí ele diz, pela alta injúria feita ao meu heroísmo. Eu não vou passar daqui não, senão a gente vai demorar demais. Mas aí, mais para frente, diz o seguinte, reinar é o alvo da ambição mais nobre, ainda que seja no profundo inferno. Reinar no inferno preferir nos cumpre a vileza de ser no céu escravos. Reinar no inferno preferir nos cumpre a vileza de ser no céu escravos. Colocando de uma maneira mais que soe mais comum, né? É preferível reinar no inferno que ser escravo no céu. Esse é o grito luciferino por excelência. Isso daqui é uma imagem da soberba, né? Eis a razão pela qual um problema da soberba é a obediência. Um problema grave da soberba é a obediência. A soberba pode se disfarçar sob qualquer manto, menos o da obediência. O da obediência, cara, a soberba não suporta. A soberba não disfarça, simplesmente não se disfarça. Porque fere demais o tamanho que a pessoa se acha. Eu? Assim, não, tu tá falando sério, eu vou fazer. Eu? Logo, eu? Tão maravilhoso, tão belo, tão... Bicho, perdoa fulano. Eu perdoar fulano. Vocês estão entendendo como a base desse negócio é a soberba? E aí, o que é que a inveja tem a ver com a soberba? Tudo, minha gente, porque se nós pensarmos, o invejoso, quando ele vê no outro um bem, ele se sente pessoalmente insultado pela visão do bem. Na inveja de verdade, o cara olha para o bem
e a glória que ele vê no outro, ele percebe como se aquela glória do outro diminuísse a dele. A glória que ele vê no cara, e essa glória é de qualquer coisa. Tem gente que acha que a inveja é de dinheiro. Não, 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 não. Quando a inveja é de dinheiro, é bom demais. Porque quanto mais material, menos perigoso. A inveja mesmo, ela se consolida no ódio aos bens espirituais. Veja, os fariseus eram invejosos. O que enlouqueceu Caim foi a amizade de Abel com Deus. Tem bem menos material do que a amizade? Aquela estima que a pessoa tem pelo outro. Às vezes uma estima até inexplicável. A pessoa simplesmente gosta de fulano. Cara, isso enlouquece o outro. Porque ele percebe que a glória daquela amizade de algum modo diminui. E por que a gente tem essa percepção de que a glória do outro nos diminui? Soberba. Porque na verdade a gente já se colocou num patamar de glória específico. E a glória do outro não pode tocar esse patamarzinho que a gente se colocou. Né? Eis a razão pela qual é impossível ser invejoso sem ser vaidoso. Porque a vaidade é o desejo de receber a glória externa. Então você só se sente ferido ao ver a glória do bem do outro, porque de algum modo você acredita que aquela glória deveria, de alguma maneira, ser sua. Esses são os movimentos psicológicos da alma. Vocês estão entendendo? Nós não estamos lidando aqui com coisas que a gente não vê no dia a dia. Nós estamos lidando aqui com coisas absurdamente triviais. A gente vive isso todo santo dia. A gente vive esses movimentos viciados todo santo dia. Então eu não estou falando nenhuma novidade aqui para vocês. Eu estou dizendo as coisas que todo mundo percebe. E esse movimento inteiro, ele tem por base a soberba. A gente tem que ter muito cuidado com a soberba. Veja, esse livro aqui, o Compêndio de Teologia Ascética e Mística, tem um capítulo maravilhoso. Ele chama de orgulho, né? Mas orgulho / soberba, a mesma coisa. Né? Como é que ele narra, né, o orgulho mesmo? Que é o seguinte, se lembra aquilo que nós falamos, né, da atribuição a si mesmo de uma grandeza muito grande? De uma grandeza muito grande, que frase terrível. Que é o seguinte, no final, o homem, quando cai na soberba, ele imediatamente ocupa o posto divino. Por quê? Não existe uma realidade concreta. O que existe é a percepção dele da sua própria excelência. Entende? Então você olha o mundo e é como se o mundo não existisse. O que existe é o que você acha que você é diante do mundo. Só existe uma coisa, a sua percepção da própria grandeza. E todo o resto do universo é subordinado a essa percepção. Cara, tem gente, e isso aqui é verdade mesmo, tem gente que está tão tomada por soberba que a expressão física do cara muda. A expressão física do cara é como se ele já estivesse cimentado na soberba. Então, todas as estruturas do mundo, do almoço à pessoa que fala com ele, são examinados à luz da excelência que ele atribui a si mesmo. São examinados à luz da grandeza que ele atribui a si mesmo. Uma vez eu vi uma declaração de um ministro do Supremo, né? O Supremo é outra coisa, que depois a gente pode falar em outro momento. Mas é um bom testemunho histórico, né? De um ministro do Supremo que emitiu uma nota oficial de reclamação porque a moça do cerimonial dirigiu-se a ele diretamente. Vocês estão entendendo o nível disso? Olha a desconfiguração desse indivíduo à realidade. Quer dizer, ninguém é soberbo com diarreia, meu querido. Eu sempre digo, qual é o melhor exercício de humildade? É uma boa dor de barriga. Examine o ambiente da dor de barriga e você vai ver como não há razão alguma para a soberba. Entendeu? Aquele ministro, veja, devia ter uma dor de barriga ele e a moça de cerimonial lado a lado, para ficarem os dois, um olhando para a cara do outro e conversando sobre aquele momento. Não há diferença, entendeu? É loucura esse tipo de comportamento. Mas o cara começa a entender o mundo inteiro à luz da própria excelência, à luz da própria grandeza. E aí acontecem algumas coisas. Bora lá. Quais são as primeiras coisas que acontecem? Deixa eu pegar aqui. Cadê? Os defeitos que nascem no orgulho.
Primeiro, do ponto de vista intelectual, qual é o primeiro defeito que nasce do orgulho? É o cara achar que tem capacidade de resolver certos problemas intelectuais quando ele não tem de maneira alguma. Bem-vindo à Universidade Brasileira. Bem-vindo à Universidade Brasileira. É exatamente isso. As pessoas não conseguem ler Milton, O Paraíso Perdido, mas estão tecendo teses e mais teses de como consertar a sociedade. É um negócio maravilhoso. Então, um dos primeiros movimentos da soberba em nível intelectual é você se achar capaz de consertar coisas, de consertar problemas que estão muito além da sua capacidade. Do ponto de vista moral, olha que curioso aqui. Imaginamos que possuímos luz o bastante para guiar-nos a nós mesmos e não precisamos consultar um diretor espiritual. Persuadimos-nos de que, apesar de nossas culpas passadas, já não temos que temer as recaídas. Ou seja, o cara se acha tão excelente, que ele acha que as suas atitudes morais não podem ser objeto de juízo de alguém, nem que seja alguém confiável. Então é aquela história que a pessoa comete algo, aí, sei lá, acontece de você corrigir, o cara olha para você e diz, quem é você para me corrigir? Quem é você para dizer? Raras são as situações em que essa frase é dita com justiça. Existem essas situações, é claro que existem, mas elas não são tão abundantes assim, não. Via de regra, essa frase é dita quando o indivíduo está tentando proteger a sua própria imagem de excelência. Via de regra, a frase é dita nessa situação. Né? Quem é você? Eu sempre questiono. Sim, tudo bem, eu não sou muita gente, mas você queria que São Miguel Arcanjo viesse lhe corrigir em pessoa, vai demorar um pouco para isso acontecer. Né? Então, cara, só tem eu mesmo, vai ter que ser eu. Se não for eu, enfim, vai ser outro, mas vai ter que ser alguém por aqui. Então, do ponto de vista moral é isso. E, cara, isso é muito complicado, por exemplo, eu estou começando a trabalhar agora com ambientes corporativos. Bicho, se você aplicar os 7 vícios capitais à estrutura do ambiente corporativo, você tem como consertar ou como destruir um ambiente corporativo só à luz dos 7 vícios capitais. Inteiro. Você tem como consertar uma equipe só com uma linha clara de comportamentos que combatem a soberba. Não precisa você dizer propriamente, não precisa você botar o povo para rezar ajoelhado no caroço de milho, não precisa fazer isso. Mas você estabelece certas regras, que elas podem ser regras práticas, bobas, mas que elas têm como base teórica, como base antropológica, os princípios fundamentais da alma humana. E aí você consegue consertar o ambiente corporativo baseado em um negócio mais profundo, entendeu? Que é meio... Veja, e aqui realmente o que eu vou dizer agora, eu não estou fazendo média, não tenho nada contra coach. Realmente não tenho. Né? Um bom coach, um bom treinador, ele é capaz de lhe treinar muito bem, se ele souber o que ele está fazendo. Né? Mas o que acontece? A massificação desse trabalho, que não é para todo mundo, a massificação desse trabalho fez com que a essência de uma base antropológica, uma base teórica mais profunda fosse perdida e a pessoa fica vivendo de gatilhos. Ou seja, você tem pontos que podem funcionar por um tempo, mas se ele não tiver raiz num campo teórico maior, ele não vai funcionar. Assim com certas regras domiciliares. Veja, tem certas regras educacionais que você impõe aos moleques, que se você não tiver uma base mais profunda de razões para aquelas normas vão cair no vazio. Porque no final das contas, nem você mesmo acredita nelas. Porque elas são mero capricho. Quando não são caprichos, são circunstanciais. Então são necessárias aqui e agora, num momentinho presente, entendeu? Mas elas não têm lastro. Elas não têm base. Então, vamos a uma coisa simples. Uma regra específica que é difícil de cumprir, mas que um pai e uma mãe, por serem educadores e pedagogos, têm que ter muito claro. Corrigir no momento da ira é o pior momento possível para conseguir educar. É aquela velha frase de Sócrates que um escravo fez uma besteira e ele ficou puto, chegou para o escravo e disse assim, se eu não tivesse tão irritado, eu ia lhe bater. Exatamente isso. Se eu não tivesse tão irritado, você ia apanhar. Porque eu sei que se eu corrigi-lo agora, eu vou ultrapassar a justa medida. Só que isso é uma regra complicadíssima no dia a dia de cumprir. Mas se ela tiver raiz em um conhecimento de como funciona a ira,
de como funciona o processo da educação, de como aquilo tem impacto na criança, aos poucos, o próprio adulto vai treinando as suas capacidades, as suas paixões, para dominá-las o suficiente de, em 80% dos casos, conseguir fazer aquilo. E aqueles 20% que não conseguiu, vai para a caixa das almas. Daqui a pouco, quando o moleque ficar maior, não vai fazer tanta diferença, não. Se o cara alcançou ali um coeficiente razoável, isso vai passar, isso é besteira, né? Mas você está com aquilo enraizado. Então, em ambientes corporativos, se você pegando, por exemplo, da preguiça, da assídia, soberba, assídia, inveja, vaidade e ira, meu amigo, você corrigiu 99% dos problemas no ambiente corporativo, né? Por quê? Porque quando várias pessoas estão juntas, você tem uma combinação de vários defeitos, todos acontecendo ao mesmo tempo. E aí, se você está lá e você explica a cada uma, as coisas melhoram, né? Então, essa característica mesmo da insubordinação. Muitos movimentos de insubordinação não é insubordinação justa, porque há momentos em que a determinação é tão absurda e imoral que a insubordinação pode ser justa. Mas vamos pensar aqui direitinho. Quantas coisas dessas acontecem no comum dos mundos corporativos? E mundo corporativo, eu digo, qualquer empresa que tenha 2 pessoas, né? Quantas vezes as regras são tão absurdas que cumpri-las faria você cavar um buraco no inferno imediatamente? Quantas? E quantas são baseadas na dor que você sente por ter que obedecer? Faz aí as contas de uma e de outra. Pouquíssimas, não é verdade? E aqui ele fala na ordem espiritual, que eu não vou entrar aqui. Mas veja só, por que é que eu quis falar da soberba como esse movimento inteiro? Deixa eu pegar aqui. Tem algum comentário interessante aí, vocês estão vendo? O que é que o pessoal está dizendo? Algum? Não? O pessoal pediu para repetir a história do Deus ciumento. Que contou lá no... Cortou no primeiro. O Deus ciumento, bora lá. Vou tentar atalhar caminho porque eu falei uns 15 minutos. É o seguinte, Deus diz que tem ciúmes, certo? Nós tendemos a pensar ciúme imediatamente como uma coisa muito ruim. Só que o ciúme ele pode ser bom ou mal, a depender da intenção, a depender da finalidade. O ciúme de Deus é um ciúme bom porque Deus nos quer perto não para satisfazer seu próprio ego de nos possuir, mas porque Ele sabe que se nós estivermos longe, nós iremos nos ferrar, nós iremos morrer, nós iremos nos destruir. O nosso ciúme é o contrário. A gente não tem ciúme do outro, via de regra, porque a gente quer o outro bem. A gente tem ciúme do outro porque a presença do outro e a posse do outro nos faz bem. Entende? Essa é a diferença básica entre o ciúme divino e o ciúme humano. Esse ciúme humano não necessariamente é mortalíssimo, não necessariamente é obsceno, grotesco. Não, claro que não. Mas esse ciúme humano, ele é causa de muita coisa ruim. Por exemplo, o ciúme das amizades. Cara, o ciúme das amizades, assim, é muito raro o ciúme de amizade acontecer porque a pessoa olhou e disse: fulano, perto daquela outra pessoa, vai se dar mal. Como eu queria fulano aqui perto de mim para eu poder lhe fazer o bem. Não é assim que acontece. É assim, mas você era meu amigo. Sim, era. E aí, estou com outro agora, estou com outra amizade. Qual o problema? Não é? Por que a pessoa grita, você era meu amigo? Por que isso acontece? Porque é a posse. A presença do outro fazia bem a gente. Você entende? Então você tem essa diferença entre os dois ciúmes e temos que ser muito honestos quando a gente for se examinar nesse ponto. Tá certo? A gente tem que ser muito honesto quando for se examinar nesse ponto. Ainda para nós entrarmos, né, de vez na inveja propriamente, né, a gente fecha esse bloco, acho que já tem uns 15 ou 20 minutos do outro, a gente fecha esse bloco e aí a gente entra nos aspectos especialíssimos da inveja, beleza? Mas para falar também dessas questões de vícios e virtudes e de ordem, a gente tem que ver também outros fatores, que é o seguinte: os vícios, eles têm naturezas conexas, assim como as virtudes também têm naturezas conexas. Então, qual é
a virtude básica, por exemplo, da modéstia, já que a gente usou esse nome antes? É a humildade. Então, se o princípio básico da virtude da modéstia é a humildade, não faz sentido a pessoa vangloriar-se de usar uma roupa modesta. Porque se você está vaidoso da própria modéstia, meu filho, a base do negócio, que é a humildade, já se perdeu. Entende? Então, quando nós queremos amadurecer, e aliás, a experiência de vida já mostra isso. Você vê uma pontinha do carretel de lã e você sabe que se você puxar, vem essa e essa. Por que é que acontece dessa maneira? Porque os vícios também são conexos. Como eu disse no início, o invejoso sempre será vaidoso e sempre será soberbo. Assim como é muito difícil ao humilde não ser obediente. Assim como é impossível ao humilde realmente ser invejoso. Por quê? Porque a humildade mata na base a soberba. Sem soberba não há vaidade. Sem soberba e vaidade não há inveja. No final, a humildade, saber o seu próprio tamanho, é a meta de toda virtude. Na vida espiritual é desse jeito. Qual é o nosso problema? Sereis como Deus. Não, cara, você não vai ser como Deus, não. Seu tamanho não é esse, seu tamanho é outro. Né? Na vida moral, não, eu sou a pessoa melhor do mundo. Não, eu sou o pior pecador. Não, você não é nem uma coisa nem outra. Você tem que ter a justa medida. Na vida intelectual, eu vou ser um novo Olavo. Não, não vai. Não vai. Para com essa palhaçada. O problema de 90% do Instagram é porque ele quer ser Olavo. E agora ele quer ser Ítalo. Esse é o problema do negócio, entendeu? É isso. Então, o cara, ele não percebe a diferença, ele não percebe o próprio tamanho, né? Quando vocês estão educando as suas crianças, 80%, 90% das coisas que se reclamam é porque o moleque não percebe o seu lugar. E o seu lugar entra nos seus horários, nas suas pequenas obrigações, entra na conveniência de fazer tal ou qual coisa. Tudo isso é saber o seu lugar. Então, você ter consciência do seu lugar no mundo corporativo. Qual é a base dos problemas do mundo corporativo? O cara não sabe qual é o seu lugar. Não tem medida de qual é o seu lugar. E aí está o problema. Você lembra que eu falei que toda vez que o cara peca, naquele sentido, novamente, né, de ir contra a finalidade, você termina alcançando o contrário? Então o cara está lá e ele, suponhamos, está num ambiente com várias pessoas e ele diz assim, eu não vou fazer tal coisa inflamado porque a soberbazinha dele foi machucada. O que é que vai acontecer com a produtividade do ambiente? Acabou-se. Ou seja, o cara fez aquilo para preservar-se e ele está se expondo ao mal maior. Da mesma maneira que o cracudo usa o crack para alegrar-se, está se expondo ao mal maior. Do mesmo jeito que a gente, pela preguiça, fica na letargia para poupar-se e se dar uma alegria, na verdade a gente está provocando um mal maior. Por quê? Como eu disse lá na aula, quantas desgraças, vidas familiares, vidas profissionais, ausência de capacidades, ausência de correção de vícios, vícios deletérios, materiais e espirituais foram conquistados com a paulatina, constante e amada assídia, preguiça. Muitos, meu querido, muitos. Na vida moral e na vida espiritual não há saltos. Quer dizer, não é o passo, o último passo que nos joga no abismo. São os outros 1000 que nós demos até chegar à beira do precipício. O passo derradeiro não é o culpado. Ninguém está a 1 quilômetro e salta para o abismo. A gente caminha de bom grado, lenta, pausada e constantemente, até o abismo. Se nós olharmos, nossos principais defeitos foram conquistados com muito trabalho. Entendeu? Foram anos de prática nesses defeitos. Anos, anos e anos. Aí o que acontece, até pela curiositas, que nós falamos agora, o cara quer consertar tudo isso porque comprou um curso em um mês. Cara, tu acha mesmo que vai dar? Não vai. Isso que eu estou fazendo aqui são princípios, estou dando princípios para que as coisas sejam trabalhadas. Tá entendendo? E se você que está aí me vendo, começar a analisar, sei lá quando é que você está me vendo, analisar agora as coisas que você mais se reclama na sua vida.
perceba a sua participação inteira nessas coisas. Vai ser muito difícil ter algo que aconteceu assim. Sei lá, o que aconteceu. Eu estava passando na rua, uma marquise daquela caiu e arrancou meu braço. Isso acontece, mas quais as chances? São poucas, são casos muito específicos. Eu estou falando aqui de uma coisa mais grosseira, material, para ilustrar uma coisa mais espiritual, né? Veja, quanto dessa, eu falei aqui em off, da capacidade educacional das nossas escolas, né? Da criança ser incapaz de ler, por exemplo, O Paraíso Perdido, Os Lusíadas, mesmo ficando 5 horas por dia, 5 dias por semana, durante 15 anos no colégio. Essa incapacidade dele foi gestada com muito trabalho. Veja, foi um processo de emburrecimento muito caro. Todo mês você estava pagando para ficar um pouquinho mais burro. Todo mês, e você conseguiu. Parabéns, conseguiu o objetivo. Entendeu? As coisas vão acontecendo na vida do cara de maneira um pouco contínuas e paulatinas, né? Isso aí a gente não pode tirar da cabeça de maneira alguma. Então, as virtudes também são conquistadas dessa maneira. Não tem saltos. Aí você diz, Pedro, mas eu vi a história de Paulo que caiu do cavalo. Mas ele passou a próxima década calado, sem dizer nada, para poder sair falando as coisas. É porque, às vezes, o cara lê e acha que foi no outro dia, né? Eu sempre me recordo de uma passagem muito interessante, quando Abraão vê as 3 pessoas chegando nas tendas de Mambré, e aí ele vê lá a galera e diz assim, fulano, mata o bode, o bode é o boi, o cabrito, sei lá que danado é que eles comem, mas mata lá o bicho, mate o bicho, faça manteiga, prepare uma... Vocês têm noção do tempo que levou? Vocês sabem o que é matar um bode? E preparar o animal para ser comido? Matar, tirar a pele, tirar os cortes específicos da carne, separar a gordura, preparar o bicho, pegar o que dá para preparar ali da manteiga para fazer, que foi uma coisa que ele pediu. Aquilo levou um dia, meu amigo, pelo menos uma manhã ou uma tarde inteira. Só que a gente lê uma frase depois da outra. A gente pediu no iFood, né? Porque a gente tem essa pegada, a comida chega pronta. A comida chega pronta. Se você fosse preparar aquela comida, se você fosse pegar aquele feijão na lavoura para botar o feijão lá, para preparar o feijão, ia levar algum tempo, entendeu? Então, as coisas levam tempo. Paulo cai do cavalo, mas ele passa 10 aninhos calado, consertando rede e aprendendo da galera, aí depois ele começa a falar, entendeu? Então, essa vida de virtudes, ela também é conquistada de maneira paulatina e progressiva, tá certo? Então, tudo que eu falei aqui no primeiro bloco, sobre soberba e até agora sobre soberba, tudo que eu falei, por Deus, com o céu por testemunha, não é motivo para desespero. Véi, se tu se desesperar por isso, tu já tá errado, mas muito errado. Entendeu? Pelo contrário, é pro cara parar e dizer assim, eita caramba, quer dizer que as razões daquela minha ira, as razões eram uma soberba que eu carregava. Era uma soberba. As razões da inconstância estão ligadas à soberba. Tem esse livreto aqui, ainda bem que eu lembrei. Rafael Llano Cifuentes. Comprem tudo de Rafael Llano Cifuentes, certo? Comprem absolutamente tudo dele. Nesse livro A Constância, ele diz o seguinte, que um dos problemas de você não ser constante é o orgulho. Por quê? Ele diz, o homem orgulhoso é como se ele pegasse um molde de uma pintura, e ele é a pintura, certo? Só que ele é uma pintura desse tamanho. Ele pega um molde do tamanho dessa janela. E o que é que ele faz com o tecido? Vai esticar o tecido até caber na moldura. O que é que vocês acham que vai acontecer? Vai dar errado. O pano vai rasgar. Só que para preservar a imagem dele da moldura, ele não quer reduzir. Aí o cara diz, realmente, assisti essa aula de Pedro, a partir de amanhã não serei soberbo. Vou fazer tal coisa, vou acordar tal horário, vou fazer tal negócio. 5 horas da tarde do dia seguinte, o cara está lá no Netflix, sem conseguir fazer nada e em desespero. Porque não adianta você estabelecer metas gigantescas. Não adianta, a gente estabelece metas grandes por conta da soberba. E quando a gente não realiza, a gente se desespera por conta da soberba. Entende? E a gente fica com raiva do coleguinha que conseguiu por conta da soberba. Entendeu? Até a nossa inconstância é baseada na soberba. Pensa aí, quantas coisas
a gente já foi inconstante? Eu poderia passar aqui o resto da noite citando para vocês da minha vida, as coisas que eu sou inconstante, que é uma luta pro cara fazer. Faz um dia, faz dois, eita, velho. Aí faz... É desse jeito, entendeu? Até a nossa constância é baseada na soberba. Então, foi visto isso, não é motivo de desespero. É motivo para, você lembra o que eu falei há uns 20 minutos atrás? Percebendo as raízes mais profundas desses movimentos psicológicos, a gente ser capaz de consertá-los. Perceber essas raízes mais profundas é conhecer um pouco mais da alma humana, que é isso que me parece que falta, inclusive, entre os psicólogos, é o conhecimento do objeto deles, é o conhecimento da alma humana, certo? Do que nós somos feitos. A coisa existe, o que ela é e de que maneira ela é. Então, a alma humana, ela também tem que ser pensada nesses 3 requisitos. Ela existe, o que ela é e como se dá. Pois bem, os nossos movimentos psicológicos existem. É claro que eles existem, como eles são e de que maneira eles se dão, né? Foi para isso que eu fiz essa pequena introdução aqui sobre a soberba. Eu vou dar 5 minutinhos de intervalo, tá certo? 5 minutos. Você volte para essa live, por gentileza, porque no final eu vou dar uma... Isso aqui não é papo não, tá certo? É verdade mesmo. Ao final eu vou dizer só a vocês a novidade, que é um desconto, cara, sensacional no negócio, tá certo? Então, para o pessoal do curso. E ao final eu vou dizer qual vai ser e é um desconto bem pesado, muito bom mesmo. Então, 5 minutinhos, que é o tempo, né, de eu ir ali tomar uma aguinha e aí a gente volta, beleza? Então é isso, pessoal, não saiam daí, vão no banheiro, bebam água, peguem mais um pouquinho de comida, voltem para o lugar onde vocês estavam e daqui a um pouquinho a gente se encontra, beleza? Oi, Ó, o que que vocês acham? muito bom, né, gente? Muito interessante. Muito interessante. Cara, várias frases para voltar e anotar de novo. Carol, vocês vão disponibilizar a gravação? Eu Acho que a acredito que Águida, ela vai. eu acho que a Águida está em atendimento ainda. Mas acho que ela vai sim, porque ela está gravando. Pois é. Porque tem umas frases ali que, putz, tipo assim, carapuça entrou e... Não, essa não é o último passo que te joga do abismo, e sim os 1000 antes que você deu antes. Caralho. Com certeza. Principalmente o fato da gente andar, né? A gente anda paulatinamente, né? Devagar. Mas tipo assim, para a ruína. puta que pariu. Esse homem é muito bom. Você viu que eu publiquei? Parecia que o story do menino... Eu botei no grupo, eu não sei se foi no grupo que você tá, mas assim, eu tinha 18 minutos que ele tinha publicado um story, e era exatamente o que a gente estava falando ontem na aula, na reunião da manhã. Parecia que ele estava escutando. Não vi, provavelmente eu não estou nesse grupo, que é o grupo de vocês, né? Da terapia. Qual foi o grupo que eu publiquei? Provavelmente. Deve ter sido esse. Gente, muito bom. E amanhã a gente tem a segunda parte dessa aula. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver, a gente está na inveja, né? Não, é segunda, Carol. Oi? Amanhã não, segunda. Amanhã é sábado. Não, perdão, gente. Eu tô fora. É segunda-feira. Mas sabe o que... Ô, Juliana, tem o PDF também que eu mandei para a Águida, e você pode... Porque o PDF, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, tem um resumo, né? Acabei de botar aí o story do Pedro Augusto, cara. Tá. Ele fez uma live ontem ou antes de ontem falando sobre a morte. Foi agora? Que é recente, essa live? exatamente... Muito boa, eu assisti. Você foi agora, esses dias. Assim, exatamente o que a gente está vendo aqui. É isso aí. A segunda aula também tem 1 hora, viu, gente? Então, na segunda-feira, o ideal seria a gente já começar começando. Começando de novo. E aí eu mandei as transcrições dessa aula e da última aula de IRA para vocês darem uma olhada, fazer um exame de consciência. E assim... A gente já viu quais? A gente já viu gula, ira, e agora a gente está vendo inveja. Inveja. Glória, né?
o ideal é como ele falou, é isso que eu queria frisar, assim. Esses são conceitos, né? A gente, como eu já cheguei a falar isso antes, a gente enche o nosso intelecto de conceito e aí a gente passa a desejar aquelas coisas. Tudo é um processo, não é de uma hora para outra. A gente aprende, aí a gente deseja, até a gente começar a fazer de fato, demora um pouco. Então, o ideal é a gente não colocar esse peso, assim, nossa, descobri que existe todas essas coisas, descobri em mim essas coisas, essas más inclinações. Agora já era. Como é que eu vou dar conta de resolver isso tudo? Não é por aí. Eu, por exemplo, esse ano, esse resto de ano, eu coloquei uma meta para mim, de vencer uma má inclinação. No próximo ano, outra, metade do ano, outra meta. E assim, a gente vai trabalhando. Eu vou encontrar. Uma virtude por vez até a gente vencer todas elas. O que doeu? Baixei demais? Vou levantar. Então é isso, gente. Alguém mais quer falar alguma Desculpa, coisa? mas eu estou ouvindo vocês. Você está como co-host para poder parar de gravar e desligar? Não sei se sou eu, se é a Karen. Não, eu? Não, não, não. Então, eu vou fechar aqui. Peraí. Acho que ela não botou ninguém como co-host. É, Deixa eu falar com a Águida aqui gravando. rapidinho. Continua gravando. Depois ela edita e corta esse pedaço. Eu tô deixa. perguntando aqui para ela se eu posso fechar, mas acho que a gente pode fechar, né? A gente pode sair da sala e depois ela edita, né, Karen? É assim? Isso, é. Ela edita, é. Então tá bom, meninas. Bom Eu dia preciso pra ir, meninas. Carol, mais uma vez, obrigada por esse curso maravilhoso. Ah, Maria, você tá tão linda! Quinta-feira eu acho que eu não vou conseguir entrar, porque eu vou estar em Dinamarca. Vou levar o Gabriel lá para a gente se divertir. Vai eu, o Gabriel, o Stefano e a minha filha. Então, eu vou chegar aqui, é 1h da madrugada, então não, acho que não vai dar. Vamos ver, né? Assiste a gravação depois, não vai perder não. Um beijo. Bom final de semana para vocês. Beijo, Para fiquem com vocês Deus. também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Óbvio que eu tinha travado, né, para variar. Mas a Carol saiu e não tirou, e a gravação ainda continua. Acho que só a Águida que pode ser. A gente pode sair. Podemos sair todo mundo. Deixa só a Águida aí. Tchau, bom final de semana para você. Beijos, bom final de semana. Você tá linda, Maria! Tá mesmo. Obrigada, Ju. Tá muito lindo. É obra do pai. Ontem você tava com a carinha tão triste de dor. Tava cheio de dor. E eu tive visita à casa, a gente comendo, a menina olhava para mim e falou, você não tá bem, não. Eu tô olhando nos seus olhos. Eu digo, deixa, abafa o caso, bola para frente, gente. Não fica olhando para mim, não. Vocês não vão encontrar nada, não. Beijo, meninas. Deixa eu ir. Fui. Tchau, tchau. Vamos ter para vocês. Tchau.